Quem não gosta de investir para receber dividendos todos os meses? Eu tenho certeza que eu, você, a maioria dos investidores brasileiros adoram essa estratégia de investir e ver aquele dinheirinho pingando na nossa conta todo mês. Acontece que com mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores, mais de 400 fundos imobiliários, fica muito difícil escolher quais são as melhores ações, quais são os melhores fundos imobiliários com tantas opções. É por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 das melhores dicas para você selecionar as melhores ações pagadoras de dividendos resilientes e crescentes ao longo do tempo. E claro que antes de a gente começar o vídeo, vou pedir para você dar o like para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para um maior número de pessoas. Se inscreva se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você sabe que vai se interessar por esse conteúdo. E claro que quando a gente busca investir em ações de dividendos, a gente vai buscar o quê? As empresas que mais pagam dividendos. E para isso, o mercado tem um indicador chamado Dividend Yield, ou seja, o rendimento de pagamento de dividendos. Então você vai pegar o dividendo recebido, dividir pelo preço da ação e você vai ter uma porcentagem do que esse dividendo representa em relação ao preço da ação. Acontece que muitas pessoas acabam utilizando apenas esse indicador para escolher as ações, e isso é muito perigoso, e principalmente porque muitas empresas acabam criando um dividendo gigantesco, mas de forma artificial. Então você tem uma empresa X que, por exemplo, tinha apenas uma fábrica, que é o que produzia os produtos para vender, ela vendeu essa fábrica e por isso embolsou um dinheiro e pagou um dividendo absurdo. Só o que acontece? Depois da venda dessa fábrica, ela não vai ter mais produtos para vender, não vai gerar caixa e não vai ter lucro. E a pessoa que investiu olhando os últimos 12 meses que essa empresa que vendeu esse ativo embolsou um lucro e pagou para todos os acionistas, não vai ter mais nada para pagar, e é aí que mora o perigo. Você pode ter prejuízos significativos. E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai conseguir identificar as melhores empresas pagadoras de dividendos que são resilientes e crescentes ao longo do tempo. E a primeira dica é o histórico de dividendos. O que gerou o pagamento de dividendos na história daquela empresa. Então, quando a gente pode olhar a demonstração de resultados da empresa, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa, que são alguns documentos que as empresas preparam para fornecer aos acionistas, a gente consegue identificar se uma empresa vem pagando dividendos sustentáveis e ela realmente gera um caixa, gera um lucro que tende a continuar pagando no futuro. E a gente pode pegar o exemplo da empresa Ambev, que tem um excelente histórico de pagamento de dividendos, é uma empresa gigantesca, uma das maiores distribuidoras de bebidas no Brasil, não só de cerveja, mas de refrigerante, água, energético, enfim, tem uma infinidade de produtos, e a gente vê que o histórico dela tem um pagamento de dividendo sustentável. E por quê? Porque ela gera muito caixa, gera muito lucro. A gente viu agora nos trimestres anteriores, por mais que tenha uma queda em relação ao ano anterior, a gente vê que ela gera muito lucro ainda, gera muito caixa, e os dividendos que ela paga é bastante sustentável. Então, já deixo uma dica para você de uma excelente ação que você pode ter na sua carteira para receber dividendos no futuro. E a segunda dica é você olhar o dividend payout da empresa. E o que é esse dividend payout? Ele é um indicador que mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao lucro líquido. Mas será que uma empresa pode pagar mais dividendos do que o lucro líquido que ela gera? Pode sim, e isso acontece por uma questão de contabilidade. Então vamos pegar o exemplo da EZTEC, que é uma das maiores construtoras aqui no país. Então vamos considerar que a EZTEC vende um prédio todo com 200 apartamentos. O que acontece? Ela vai declarar na receita dela, na demonstração de resultados de exercício, que ela recebeu a receita da venda total do prédio. Só o que acontece? Esse dinheiro pode não ter entrado no caixa. Ela vai entrar no caixa à medida que for vender nas unidades aqueles apartamentos. Então, isso pode ser bastante perigoso, porque ela pode declarar isso como uma receita, mas o dinheiro de fato não entrou e ela poderia pagar mais dividendos do que o lucro líquido, do que o caixa que ela está gerando. Obviamente, a EZTEC, como uma das melhores construtoras, ela não costuma fazer isso, muito diferente, na verdade, de outras empresas que acabam pagando muito mais do que o lucro líquido do caixa que ela gera e gera um problema financeiro gigantesco. A EZTEC é uma das melhores do país, fazer um parêntese inclusive porque eu tenho na minha carteira e acho uma excelente opção para você investir no longo prazo. Então você tem que ficar atento a essas questões, porque tem algumas regrinhas de contabilidade que eu sei que a maioria das pessoas não sabe e tem que ficar de olho, porque se você for buscar dividend payout acima de 100%, ou seja, está pagando mais dividendos do que o lucro líquido que ela gera, isso pode ser bastante perigoso e você pode ter prejuízos significativos. E a terceira e última
dica é você olhar o endividamento líquido da companhia. Vamos ser bem honesto, nenhuma empresa que está bastante endividada faz muito sentido você pagar dividendos. Você precisa pagar suas dívidas para melhorar a saúde financeira, para depois você começar a gerar mais lucro e assim poder pagar dividendos para os seus acionistas. E o mercado, ele fornece alguns indicadores que a gente pode olhar se a empresa está com uma boa saúde financeira. O primeiro deles é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. E qual é a dica? Você olhar se esse valor está menor do que 1 quando você fizer a divisão. Isso significa que a empresa tem mais patrimônio líquido do que dívida líquida, então tende a nos levar a uma situação de boa saúde financeira e aí sim ser uma boa opção de ação para pagar dividendos. O segundo indicador é a dívida líquida sobre o EBITDA e essa relação tem que ser menor do que 3 para dar um bom indicador de que a empresa tem uma boa saúde financeira. Claro que para algumas ações e setores mais específicos, esse indicador pode ser até maior. Para empresas, por exemplo, do setor de energia, que tem uma previsibilidade das receitas e da geração de caixa, mas via de regra, essa divisão de dívida líquida sobre EBITDA tem que ser menor do que 3 para nos dar uma boa indicação de que é uma excelente empresa pagadora de dividendos. Então, quando você for escolher uma empresa, olhe esses principais indicadores também de endividamento, porque ela não pode ter mais dívida do que o próprio patrimônio líquido. Isso é um péssimo sinal e no futuro pode trazer sérios problemas para o seu patrimônio. E eu vou trazer uma dica bônus para você. Outro fator que você deve olhar ao escolher uma boa empresa pagadora de dividendos, olhe a ciclicalidade dos negócios. Então, empresas de commodities, por exemplo, como mineração, siderurgia e petróleo, tende a ter ciclos na economia. Então, pode ter no momento de ciclo de alta que a empresa está gerando bastante caixa e ela pagar excelentes dividendos. Mas no momento de baixa ou com a commodity num preço muito alto, ela pode ter uma saúde financeira prejudicada e assim comprometer o pagamento de dividendos. Então você tem que ficar de olho porque a gente viu nos últimos anos muita empresa de commodities pagando dividendos robustos como o Vale e Petrobras, mas no momento de queda, de baixa do ciclo, você pode não receber esses dividendos e também acabar tendo um prejuízo no valor da ação que você pagou e também no dividendo que você achava que ia receber. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer essas 3 dicas e a dica bônus que eu tenho certeza que vai te ajudar demais a escolher as melhores empresas pagadoras de dividendos na Bolsa de Valores. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente poder ajudar você a fazer um investimento melhor e também diga uma outra dica, quem sabe um outro indicador que eu não falei aqui, mas também que é uma boa opção para a gente olhar e escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez vou pedir para você curtir, para ajudar o nosso canal a crescer, se inscreva se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você sabe que vai se interessar por esse conteúdo. Até a próxima!